Quando o anjo disse a Maria, tua parenta Isabel, que era chamada estéril, já está grávida, havia uma referência de milagre. Havia um lugar onde os milagres estavam acontecendo. E Maria entendeu isso, pegou aquela dica e apressadamente subiu as montanhas da Judéia. Gente, prazer muito grande estarmos aqui novamente. Porém, com a incumbência de testemunharmos algumas coisas que Deus fizeram na minha vida. E eu já quero agradecer a oportunidade que está me sendo dada novamente pela minha amiga, pastora Helena Raquel, uma referência nesse Brasil. Eu admiro, amo e respeito. E quero agradecer toda a ADVIP, pastor presidente desta obra, aos demais que estão conosco, pastor Eliomar. Meu muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Eu piso, todas as vezes que eu piso nesta tribuna, eu piso muito nervosa, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de falar com esse público que é ensinado, instruído por uma das melhores pregadoras desse Brasil. E a gente sabe a responsabilidade que temos. Mas hoje é diferente, porque todas as vezes que eu pisei nessa tribuna foi para pregar a palavra. E geralmente quando eu sou chamada para ministrar, eu ministro a palavra. Eu não falo de mim, eu falo da Bíblia. Mas hoje o espaço foi me dado para falar de mim. Então eu sei discernir as coisas e separá-las também. Pregar é uma coisa, testemunhar é outra. Porém, meu testemunho tem a ver com Deus. E para iniciar esse testemunho, eu só vou abrir esse salmo, porque foi o salmo que deu início a tudo na minha vida. Salmo 139. Eu não estou pregando, tá? Eu só quero aqui repetir o versículo que deu início a tudo na minha vida. Salmo 139, versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, ou o meu pensamento. Cerca-me, ou cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. E eu fecho a Bíblia. Queridas e queridos de Deus, nesta manhã, onde esta atmosfera já envolve uma sensibilidade muito grande da parte de Deus, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu acho que foram poucas as vezes que eu falei algo relacionado à minha vida, e a maior parte das coisas que eu falei, algumas coisas foram colocadas nas minhas redes sociais, mas acaba aqui sendo muito vago tudo, porque a gente acaba se limitando a falar muita coisa da vida da gente. Mas eu quero falar do início. Eu quero falar de como eu cheguei até Jesus e de como Jesus chegou até a mim. Eu nasci dentro de um lar não evangélico. Primeiro que eu nasci e fui rejeitada pelo meu pai e a minha mãe. Tiveram muitos filhos.
E quando eu nasci, minha mãe já estava passando muitas dificuldades, porque o primeiro marido de casamento dela havia lhe abandonado. E o envolvimento que ela teve com meu pai também derivou-se essa gravidez indesejada da parte dele, porque ele era casado. E minha mãe acabou tendo que assumir a responsabilidade total dessa gravidez, já com outros filhos. Eu nasci dentro de uma época em que minha mãe passava fome. Dentro de uma época que minha mãe já tinha dormido na prisão com os filhos. Porque um carro da polícia teve compaixão de vê-la na rua com os meus irmãos queimando em febre. E levou ela para dentro de uma delegacia. E ela passou a noite nos bancos dentro da delegacia. A minha mãe também não servia a Deus. Ela servia a outros deuses. Eu não quero dar nomes ou denominar religiões, mas ela servia a outros deuses. E minha mãe tinha uma vida muito miserável. Eu me lembro quando eu comecei a entender um pouco das coisas. Eu me lembro que a gente morava dentro de um quarto. Eu estou falando de um quarto que tomava mais ou menos aqui onde eu estou, até onde está o final ali da parede ali da bateria. Era um quarto para 8 crianças. O banheiro não era dentro do quarto, era do lado de fora. E eu me lembro que o banheiro, Lucinha, não era de louça. Era feito de cimento. Um buraco grande, que a gente tinha que subir em cima daquele vaso, ficar de coca. E o medo de cair dentro daquele vaso, daquele bueiro, era sempre muito atormentador. Então a gente tinha que ter um cuidado para ir naquele banheiro. E o banheiro era compartilhado com toda a avenida. Quantas de nós, das minhas irmãs e os meus irmãos, pegaram doenças lá? A gente vivia dentro daquele quarto e minha mãe dava faxina na casa das pessoas para a gente poder sobreviver. Sendo que nem sempre dava para poder trazer o alimento para dentro de casa, porque ela tinha que escolher entre alimentar a gente e pagar o aluguel. Pagar um aluguel de um quarto dentro de uma avenida onde o banheiro era compartilhado. Tá ok. Mas a gente foi sobrevivendo. Mediante a miséria, a gente estava sobrevivendo. Eu não tinha perdido a felicidade. Eu brincava no quintal. Eu sorria. Mesmo não tendo um pingo de café dentro de casa, um pão para comer, eu ainda conseguia sorrir. A coisa só começou a mudar quando, além da fome, a pedofilia invadiu a minha vida. Eu só tinha 6 anos de idade. Superar a fome foi o de menos. Porque muitas das vezes, quando a gente tinha fome, a gente batia na porta de um vizinho da avenida para pedir um pouco de fubá, um pouco de arroz. Ou então a gente pegava no quintal que tinha muito mato, colhia uma planta que hoje me falha a memória o nome. Ela produzia umas florzinhas roxinhas. Aquela planta era como se fosse uma bertalha. E a gente pegava aquela planta, levava para dentro de casa, jogava numa frigideira com óleo, aquecia aquilo para poder matar a fome. Mas eu estou falando que superar a fome foi o de menos. O pior de tudo foi superar as marcas, as cicatrizes deixadas pelo abuso de alguém que eu confiava. Não foi nada fácil
superar tudo que eu superei. E dentro de todo esse episódio que eu estou contando aqui, na época de escola, eu ganhei uma cachorrinha. Essa era uma das várias cachorras que eu tinha ganhado na minha vida, Helena. Só que os meus animais sempre morriam. E sabe o que eu ouvia dos vizinhos? Seus animais morrem porque vocês passam fome. E você não tem condições de sustentar um cachorro. Se vocês não têm nem para vocês, para que tu quer cachorro, moça? Para que tu quer cachorro, criança? Todas as vezes que eu ganhava um animal e eu era apaixonada por cachorro, sou ainda, eles morriam com uma doença que eles começavam a defecar sangue, porque eles iam para o lixo, comiam lixo. Eu não tinha condições de comprar uma ração, de dar nada, porque eu dava para eles ou eu comia. Por que eu estou contando isso? Porque foi aqui, dentro desse episódio, que Deus deu o primeiro sinal da sua existência na minha vida. Eu ganhei essa cachorra da minha ex-professora. E quando eu trouxe essa cachorra para casa, todo mundo dizia a mesma coisa: não vai sobreviver, vai morrer. Porque se você passar fome, a cachorra também vai passar e vai morrer como os outros animais que você teve. Até que eu levei essa cachorra para dentro da minha casa. Mas antes disso, eu tomei uma atitude. Eu só tinha 10 anos de idade. Nessa época, já tinha sido marcada pela fome e pela pedofilia. Eu peguei essa cachorra, levei até o quintal, me ajoelhei, olhei para o céu e disse assim: eu ouvi através da boca dos testemunhas de Jeová que passa aqui no portão, que todas as vezes eles passavam e me entregavam um folheto, me evangelizavam através de um livro amarelo que eu não me esqueço até hoje. Eles dizem que o Senhor existe e que um dia haverá um paraíso na terra, que os animais viverão junto conosco. Essa era a minha crença na época. Era a única informação que eu tinha a respeito de Deus. E eu me ajoelhei naquele quintal, olhei para o céu e falei: se o Senhor é esse Deus mesmo que aquele povo passa aqui pregando para mim, eu vou criar essa cachorra, esse animal não vai morrer. Vocês não acreditam não, mas foi a primeira cachorra na minha vida que eu vi crescer. Eu estou te falando que um animal trouxe resposta da existência de Deus para minha vida. A cachorra morreu de velhice. E eu estou falando que o alimento não chegou, mas a cachorra sobreviveu. Através daquilo Deus falou: eu existo. E estou aqui e vou lhe provar isso. Passando fome, muita coisa aconteceu, mas essa cachorra era um recado de Deus para mim. Talvez eu não entendesse naquele exato momento, mas hoje eu entendo que ela foi um recado de Deus para mim. Depois desse episódio, se passou um tempo, eu estou resumindo tudo, ainda marcada por tudo isso que eu acabei de contar. A minha mãe arrumou uma pessoa, se envolveu com um homem mais novo do que ela. Eu não aceitava o relacionamento, porque além da minha mãe não ter nada, eu achava que aquela pessoa ainda estava tirando o pouco que tinha. Essa pessoa era usuária de droga, e ela levou cocaína para dentro da minha casa. E eu vi ela fazendo uso da droga dentro daquele quarto com os meus irmãos pequenos. Eu não aceitei a situação. Eu me lembro que naquela época minha mãe jogava aquele jogo chamado búzio. E existia um punhal que estava entre aquela bandeja de palha
entre as guias e o jogo dela. Eu não aceitando o relacionamento, eu peguei aquela faca e ameacei aquele homem. Eu queria que ele saísse da minha casa. Eu queria que ele sumisse da vida da minha mãe. Ameacei ele, a gente começou uma discussão muito grande. E nessa época eu já estava com 12 anos de idade. A minha mãe vendo a situação, minha mãe não era crente, lembrando que minha mãe não era crente, servia a outros deuses. Minha mãe vendo a situação, ela simplesmente achou que a culpa era minha. Eu era uma criança de 12 anos e ela não se conformou com o fato de eu não aceitar o relacionamento dela. Está ali ameaçando o homem com uma faca. Ela, ao invés de me escolher, escolheu ele. E a minha mãe pegou, naquele exato momento, disse para mim uma palavra que me doeu demais. Ela disse: pega as suas coisas e suma daqui, porque eu quero ver o diabo na minha frente, mas eu não quero mais te ver. Pega tudo que é seu e vai embora. Mas para onde uma criança de 12 anos iria? Qual rumo? Qual destino? Como uma criança consegue tomar uma decisão como esta? Eu estava sendo entregue para o mundo, mas existia uma cachorra dentro da minha casa que era a resposta de um Deus que eu não conhecia. Glória. Que já estava atuando na minha vida sem eu perceber. E quando ela disse: vai embora, eu me lembrei da existência de uma moça que eu chamava de vó, que era pai de um homem que me tratava como filha, que minha mãe tinha tido um relacionamento. E foi para a casa dela que eu fui. Foi na porta dela que eu fui bater. Ela já tinha quase 80 anos de idade. Ela me acolheu. Na rejeição, nos abusos, na fome, eu provei o amor de Deus na minha vida. Porque quando eu fui colocada para fora de casa, foi na porta desta senhora que eu bati. E lá eu fui acolhida. E através de uma das filhas delas, que já frequentava a igreja, eu fui chamada para a igreja pela primeira vez. Eu me lembro que eu não vou dar nome de denominação, mas eu estava indo com ela para uma igreja. Ela disse para mim: se arruma, porque hoje a gente vai para a igreja. E eu topei. Eu me lembro que eu cheguei dentro desta igreja, estava acontecendo um culto. Eu estava com 12 anos de idade. Estava acontecendo um culto. E eu me lembro que eu sentei na última cadeira, porque eu era muito tímida, muito envergonhada. E o culto começou a acontecer. E eu comecei a observar as coisas. E eles começaram a falar de Deus e falar algumas coisas que eu já tinha ouvido através da boca daquele povo que passava evangelizando na minha porta. E de repente eu lembrei do que eu tinha falado com Deus quando eu me ajoelhei naquele quintal apresentando aquela cachorra. E eu disse para Deus: Deus, por que tu não faz comigo o que tu fez com aquela cachorra? Porque até esse ponto eu estava querendo tirar minha vida. Eu tinha perdido totalmente as expectativas. Mas quando ela me levou nesta igreja, que eu sentei e falei isso com Deus, eu me lembro exatamente quando alguém pegou o microfone e começou a louvar um dos hinos que marcaram a minha vida. Foi naquele momento que eu decidi fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, se eu conhecesse antes o poder desse Deus que eu sirvo hoje. Glória, glória. Ele pegou o microfone e começou a cantar: Senhor, eu sei que tu me sondas.
Sei também que me conheces. Sabes quando assento ou me levanto. Sim, quer deitado, quer andando. Sei que tudo em mim conheces, mesmo que não haja em mim palavra. Sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Foi passando um filme na minha cabeça. Aquele louvor entrou dentro de mim. E eu senti quando alguém se aproximou e me abraçou. Eu senti os braços de alguém me abraçando, mas eu, quando olhei, não vi ninguém. Mas me pegou com muita força. Sim, ainda que não haja em mim palavras, eram os braços dele. Sei que tudo me conhece. Ele estava me abraçando ali. Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele estava lá. Ele estava quando ninguém mais estava. Ele me abraçou quando a minha mãe me deixou. Ele me acalentou quando a única coisa que o homem fez foi tocar no meu corpo, para me fazer mal, para me destruir. E eu nunca tinha sentido aquilo antes, mas foi Eliomar. As minhas costelas chegaram a doer. Foi forte o que eu senti. Eu não consigo dar testemunho porque só choro. Eu sei o que eu vivi naquele momento. Aquele abraço que eu não vi de quem era, mas que eu sei de quem era. Mudou a minha vida. Foi naquela igreja. Foi a partir daquele momento. Eu só tinha 12 anos. 2 anos se passaram. E eu saí da casa dessa moça que eu chamava de vó e fui viver com a minha irmã, que morava em Niterói, a minha irmã mais velha. Eu trabalhava muito dentro da casa da minha irmã para pagar o prato de comida que eu comia. Eu cuidava dos meus sobrinhos, cuidava da casa, das roupas. Eu já estava com 13 anos, mas eu lavava, passava, fazia tudo. Eu aprendi muito cedo a limpar uma casa, dar faxina, ter responsabilidade de cuidar de criança. Eu sempre fui esforçada. Eu sempre me destaquei em tudo que eu fazia. Eu sempre fiz bem feito. E depois que eu fiquei um tempo com a minha irmã, foi lá dentro que a minha fé se elevou.
Nesse meio tempo, 2 cunhadas do meu cunhado, que hoje é falecido, estavam frequentando a Assembleia de Deus. Eu tinha conhecido Jesus numa outra igreja, então não fiquei firme lá. A partir desse momento, de 13 anos para cá, eu fui convidada para um culto pentecostal pela primeira vez. Naquela lá foi a adoração que invadiu o meu ser, foi o abraço que me curou. Mas dentro da Assembleia de Deus é onde os meus passos serão firmados. Eu me lembro que tinha um grupo de irmã que estava frequentando a casa da minha irmã, fazendo orações, e todas as vezes levava a harpa cristã. E eu me lembro até hoje do hino que elas cantavam nos cultos matinais que elas se reuniam na casa da minha irmã. E eu fui me apaixonando. E daí eu resolvi ir para a igreja com a minha irmã. Aí eu conheci a Assembleia. Eu me lembro até hoje do hino que mais eu gosto de cantar, é o Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Acho que é por isso que eu gosto tanto de música. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu comecei a conhecer hino da harpa, até que eu resolvi ir na igreja com a minha irmã. E quando eu cheguei, lá estava acontecendo um culto na Assembleia de Deus, um culto pentecostal. Primeiro eu fiquei assustada, depois eu me adaptei. Eu me lembro quando eu cheguei, o povo estava numa dancinha, botava a mão aqui, e tinha uma mulher que veio igual um avião no meio e rodou, voltou. Eu fiquei assustada. Depois que eu fiquei assustada, eu comecei a me adaptar no ambiente. Eu falei, acho que eu quero sentir esse negócio aí também. Eu me lembro que alguém estava cantando: existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regadas por um rio cristalino, um canteiro que jamais, lá do alto, olha isso, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. E os jovens avivados cantando: água viva que jorra, uma fonte que... Eu falei, não, o que é isso que eu estou sentindo aqui? E eu levantei: água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, pode sentir. Se está passando agora o jardineiro, olha, ele está passando por aqui. Eu já estava cheia e não estava entendendo nada. Água viva, uma fonte. Enquanto eles cantavam, eu levantei e comecei a bater assim com o meu pé no chão. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Que jorra de Deus. Eu estava já na marcha. Enche-me,
enche-me, sacia-me. Falei para Deus: se isso é de ti, eu quero. Ai, calabaxa, opevarabas. Pode passar. Você entende isso? Aquilo estava me enchendo, estava me preenchendo. Aquilo estava fazendo a dor desaparecer. Eu estava esquecendo da rejeição. Aleluia. A minha história estava mudando. Ele veio entrando, invadindo, dizendo: eu sou a água que vou te saciar. Assembleia de Deus no Brasil marcou minha vida. Enquanto eles entoavam os louvores, eu comecei a bater com o pé no chão. E eu perguntei para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo? Eu disse: eu não sei o que é isso não, mas eu estou sentindo uma alegria, uma vontade de marchar. A minha irmã tinha me levado, que estava na igreja já há mais tempo, olhou para mim e falou: tá fazendo o que? Eu falei: também não sei. Eu só sei que eu estou sentindo um negócio aqui que eu não consigo parar. O grupo de jovem acabou de cantar. Chamaram o grupo das senhoras, que se levantou numa outra cadeira e começaram a cantar. A Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Moisés, que foi escolhido por Deus. Eu falei: quem é? Para libertar Israel. Ele nasceu e cresceu, sendo seus pais hebreus. Mesmo criado por nobres, amava o povo de Deus. Subindo ao monte Horebe, algo lhe aconteceu. No meio de fumaças ardentes, ele ouviu a voz de Deus: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. Só me lembro das irmãzinhas de cabelo branco cantando: vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. Falei: tá falando comigo. Vai, vai, Moisés, e leve pra terra que mana leite e mel. Eu falei: o que está acontecendo? Aleluia. Sabe por que eu canto todas as vezes que eu prego? Sabe por que o apelo que eu faço é cantando? Sabe por que a música emana de mim? Porque cada hino desses que eu cantei marcaram a minha vida. E eu me lembro que elas cantaram. Daqui a pouco chegou a hora do apelo. Eu já tinha levantado a mão ali, mas só que eu fiquei com vergonha na assembleia. Eu falei: Jesus, eu já te aceitei, né? Mas estou com vontade de aceitar de novo. E o que eu faço? Jesus falou: tu já me aceitou? Então tá. Eu falei: estou com vergonha. Falou: não, deixa que eu vou trabalhar. Enquanto eu estava lá, dentro da Assembleia de Deus, sendo tratada, afirmando a minha fé, dentro do quartinho da minha mãe estava acontecendo um rebuliço. Ela me expulsou e Deus foi lá e arrancou o homem da vida dela. Quando eu fiquei sabendo notícias da minha mãe, era minha mãe chorando, dizendo: estou doente, fulano foi embora e eu estou sozinha. Você sabe o que eu fiz? Abri e abracei.
Falei para ela, tá vendo o que Deus está fazendo na minha vida? Detalhe, quando o primeiro amor nasce dentro da gente, eu usava uns catoquinhos de short. Ganhado ainda, porque minha mãe não tinha condições de comprar roupa pra gente, as patroas que dava. Então tu imagine, às vezes a criança era maior ou era menor que eu. Quando o short não ficava curto demais, ficava comprido demais. Mas aí aceitei Jesus, ô Carla. Aconteceu tudo isso. Mas eu ficava olhando as meninas só de saia. E eu queria aquilo ali pra mim. Porque eu não me conformava, eu dizia, não tá bom do jeito que eu tô. O Espírito Santo de Deus começou a fazer uma obra. Quando ele saiu, eu voltei. Voltei abraçando a minha mãe. Voltei para, aleluia, para perdoá-la. Só que eu voltei, mas eu fui para a casa do meu irmão. E a minha cunhada já estava frequentando uma igreja pentecostal. Eu falei, meu Deus, agora deixa quieto. Voltei, aí eu falei assim, eu quero uma igreja igual aquela que eu estava indo lá. Aí minha cunhada falou assim, olha só, tem uma igrejinha que está acontecendo uma mini vigília lá dentro da boca do leão, que é lá no buraco quente, né? Deixa aqui. Aí ela falou, uma vigília boa. Eu falei assim, vamos embora lá. Só que eu não tinha roupa para ir. Não tinha roupa, não tinha saia, não tinha muita coisa não. Eu me lembrei de uma bermuda da minha mãe. Era um bermudão jeans, até aqui, só que era jeans listrada, toda colorida. Imagine, vermelha, azul, amarelo e branco. Até hoje eu me lembro das cores. Peguei aquela bermuda, eu falei, eu não vou de bermuda, né? Então o que eu faço? Minha mãe não está nem sabendo, mas eu vou fazer isso aqui. Abri a bermuda no meio. Fiz um rasgão, assim ó, com a força na mão. Abri. Pedi uma agulha e linha emprestada, porque nem isso tinha dentro de casa. Pedi uma agulha e linha emprestada à vizinha. Peguei aquela bermuda, comecei a costurar na mão. E eu fazendo uns pontinhos do lado do outro. Que até desde nova eu sei costurar, minha filha, deixa quieto. E eu fazendo aquele ponto, ficou com uns pontão desse tamanho. Eu botei aquela bermuda, enfiei, virou uma saia mídia até aqui, só varão. Que como eu abri, era uma bermuda, então o negócio ficou como... Eu fui assim, ó. Eu fui vestida de gueixa para a igreja. Falei, meu Deus, eu vou para a vigília. E andando assim, ó. Se fizesse assim, acabou. Falei, se eu escorregar no morro, acabou. Mas eu fui assim, ó. Aí fui assim. Chegou na vigília. Tem um pandeiro aí, não? Arrumaram logo. Agora, hoje sim, né? Posso demorar muito não. Eu só estou contando uma parte, tá? Se eu contar as outras, é um livro. Escuta. Aí cheguei na vigília, na tal da vigília, vestida de gueixa. Com a bermuda que era da minha mãe, cortada, que eu fiz uma saia. Listrada. Assim, ó, varão. Visto é alto, hein? Se converteu? E eu assim, ó, apertadinho, ó, assim, ó, com aquela bermuda. Mas quando eu cheguei, tinha um senhorzinho na igreja e uns irmãozinhos, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada. Cheguei, o varão tava. Ele quer te dar água, ele quer te dar água. Ele quer dar água para você. Eu falei, o que é isso aí agora? Na outra tinha adoração. Em uma tinha aquele louvor mais forte que eu senti um manto, mas agora tinha pandeiro. O mistério é de fogo. Escuta, eu estava quietinha no meu canto. Eu só podia ficar assim, ó, na machinha, porque a saia só me limitava a isso aqui, ó. Era só isso aqui, ó, Helena, só isso aqui, ó. Aí o varão começa. O azeite desce lá da oliveira, só não é que dá de qualquer não, faz isso não.
E eu comecei assim, ó. Daqui a pouco, a pastora da igreja veio assim, ó, no manto, rodando, com só um dedinho pro alto. Eu falei, quem essa mulher tá vindo pra cima de mim? Veio rodando, no manto, e o saião dela abriu. Cabelinho de coque. Chegou, me deu um abraço. Quando me deu um abraço, disse no pé do meu ouvido: eis que faço uma coisa nova hoje na sua vida. Te digo assim: vou eu mudar completamente a tua história. Sou eu aquele mesmo Deus que te fez promessa outroras. E tu sabe em que circunstâncias você chegou aqui. Mas te digo que até os processos que você passou foi projeto meu. Vou marcar a tua história, vou te dar um nome e vou te dar um ministério. Mas para que tu saiba que eu sou o Deus da sua vida, e o Deus que falou contigo naquele lugar que tu veio de lá para cá, eu te batizo com meu Espírito. Quando ela falou, eu te batizo, o Senhor falou, eu te batizo com meu Espírito e desço sobre ti línguas repartidas como de fogo, eu não vi mais nada. Eu só sei, minha filha, que a saia, a saia lascou. Alguém pegou um negócio de um pano, me amarrou na cintura que ficou tipo um saião. Eu só sei que daqui a pouco eu estava falando em línguas dentro daquela igreja, rodando, sapateando, aleluia, sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E Deus dizendo, eu arranco as marcas da pedofilia, aleluia, eu restauro a sua alma, vou restaurar a tua casa, vou converter tua mãe, vou trabalhar na tua família, vou te dar um ministério, vou colocar o dom da minha palavra na tua boca. Cresça, porque eu serei contigo aonde quer que tu andares, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei o lugar por herança, porque sou eu, Deus, que te resgatei. E se eu te falar o que aconteceu depois, eu não tenho tempo. Mas olha, eu cheguei como um Zé Ninguém naquele lugar. Eu cheguei com as minhas emoções destruídas na presença de Deus. Eu cheguei pedindo para Ele me fazer esquecer o que eu tinha vivido antes. E Deus falou para mim, tu não vai esquecer, porque será testemunho. Deus me colocou de frente da pessoa que me abusou. E eu tive que perdoar. Deus me prometeu um ministério naquele dia que o Espírito Santo de Deus me abraçou. Só que Ele não me avisou que junto com tanta glória viria tantos processos. Ali eu não conhecia muita palavra, então eu não entendia que junto a todo aquele mover do Espírito viria tantas lutas, viria tantos momentos ruins na minha vida que iriam querer me fazer desistir. Eu achei que eu ficaria firme para o resto da vida. Eu não achei que o tempo me derrubaria. Eu não achei que o pecado entraria. A gente passa processos, mas a gente precisa entender que Deus tem um controle de tudo. Eu não caí de paraquedas aqui. Sabe aquela saia? Era a única que eu tinha.
A irmã, quando viu descosturando, disse assim: pega que eu vou costurar para você na máquina. Essa mesma saia foi as saias que eu usei para frequentar outros cultos. Eu nunca troquei Jesus por roupa. Eu nunca deixei de buscar a Deus porque eu não tinha um look bonito para colocar. Aquela saia era uma bermuda da minha mãe que nunca me limitou à adoração. Mas Deus falou para mim um dia: eu vou te dar condições de você escolher a saia que você quer usar. Eu vou patrocinar você. E eu sonhei com um guarda-roupa novo, e um homem abria e dizia: escolha, é tudo seu. Você entendeu? Hoje as lojas me patrocinam, não porque elas querem, mas porque Deus deu uma ordem. Você está entendendo? Sai porque eu sou patrocinada, sai porque você me vê com os looks bonitos na internet, porque eu nunca dependi de roupa para adorar, porque eu nunca dei desculpa. Eu não tenho uma blusa nova para ir para o congresso, eu não tenho uma roupa bonita para ir para tal lugar. Eu enfiava a saia da gueixa colorida, que mais parecia o tiririca, e ia adorar. Porque o que não importava para mim era o look, mas ser cheia do Espírito Santo era mais importante. Então daí começou tudo. Daí começou uma longa empleitada de desafios, de provações, de instabilidades. Eu precisei passar muitos processos para chegar no nível de espiritualidade, relacionamento e profundidade com Deus que eu tenho hoje. E eu estou falando que profundidade de relacionamento a gente não conquista de um dia para outro. Eu estou falando que não é só levantar a mão e colocar a Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando que o nível de intimidade, de relacionamento que eu tenho com Deus hoje não se derivou do dia que eu levantei as mãos, se derivou de todos os processos que eu passei na minha caminhada. Relacionamentos profundos você só consegue obter quando você supera coisas profundas. Eu superei muita coisa até chegar a ser hoje o que eu sou. Superei uma separação que Deus restituiu e restaurou o meu casamento. Superei quedas e instabilidades. Superei pecado. Superei muita coisa para chegar e abri mão de muita coisa para estar no altar. Abri mão de muitos erros. Abri mão de muita coisa para hoje ter acesso ao que eu tenho. Não foi do dia para a noite que eu conquistei o relacionamento profundo que hoje eu tenho com Deus. Não, não foi. O ministério não me trouxe só, aleluia, reconhecimento. Ele me trouxe muitas marcas, me trouxe muitas cicatrizes, mas que eu olho para elas e digo todos os dias: eu superei cada processo. Então aqui eu estou contando uma parte do testemunho dessa moça que hoje você de repente conhece só pelas redes sociais, que bota uma saia midi e tira uma foto bonita, mas que a vida nem sempre, aliás, foi tão bela quanto as minhas fotos que eu tiro. Eu tive momentos difíceis. Eu superei uma depressão profunda. E eu estou falando que eu me deprimi quando eu já estava no Evangelho. Interessante que os abusos, a fome, não me trouxe depressão, como o ministério me trouxe. Agora eu entendo Jeremias, eu entendo Jó, eu entendo Davi. Pastor Eliomar, eu superei uma depressão profunda. A depressão
ela se aproxima porque ela encontra uma porta. Ela entra pelas lacunas deixadas por outras situações que a gente passa. Perdas, traições, decepções, amargura de alma, angústia de coração, falta de perdão, relacionamentos quebrados e destruídos, perdas de pessoas que a gente ama. São portas que a depressão, ou seja, brechas que a depressão acha para entrar. É uma doença neurológica sim, mas que Satanás se aproveita dos nossos neuros comprometidos para entrar e destruir o nosso emocional e o nosso psicológico. E a minha teve uma porta: a perseguição que eu sofri dentro da igreja, as acusações que eu enfrentei de gente que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Eu não sou contra a igreja, eu sou a favor da igreja. Eu não sou contra meu irmão, eu sou a favor do meu irmão. Mas por um dado momento na minha vida eu tive a igreja contra mim. Tudo por causa da aparência que eu tenho, do corpo que eu possuo. Um vestido justo, uma pregação exagerada, sem um pouco de equilíbrio. Me faltava um pouco de equilíbrio, me faltava um pouco de senso. Mas eu estava pregando. Eu fui bombardeada. Eu fui tida como prostituta. Eu fui tida como pombagira. Eu fui tida como Jezabel. Eu fui chamada de tudo quanto é nome ruim que vocês possam imaginar. Não foi pelos ímpios, foi pelas pessoas que se diziam ser evangélicas. Eu fui bombardeada, destruída, que ao ler tudo aquilo que eu li, aquilo me levou para dentro de um quarto e me fez querer desistir de tudo, da minha chamada, do meu ministério, a ponto de eu desligar os meus telefones, as pessoas ligarem, não conseguir falar comigo, meu esposo falando: você não vai atender o convencional. Eu falei: não, eu não quero mais isso para mim. Eu sei, aleluia, que é um preço muito grande para ser pago. E eu entrei numa depressão profunda, que eu não queria mais nada. Sentia tudo que foi relatado aqui pela uma moça no seu testemunho. O coração acelerava, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu sentia sensações eminentes de morte. Sentia a sensação de desmaio, como se meu corpo estivesse indo embora. Sentia dores no meu corpo, um medo, um pavor na minha alma, que todas as vezes que eu parava no médico, o médico dizia: a sua pressão está 12/8, a sua pressão está normalíssima, você não tem nada, os seus batimentos cardíacos estão corretos. Então o que é que eu tenho? Eu tenho uma doença que a depressão colocou em mim, uma doença, ou seja, uma doença que a depressão trouxe para o meu corpo por causa de perseguições, por causa de palavras malditas, por causa de palavras de gente que acha que ferir é só usando uma espada ou usando uma arma de fogo, que matar é só quando a gente aponta uma arma na cabeça de alguém. Não, a gente mata e a gente fere com palavras também. As palavras me feriram, quase me destruíram. Eu fui para dentro de um quarto dizendo: Deus, eu não sou prostituta, eu não sou aquela mulher que estão falando que eu sou, eu não estava lá fazendo nada errado, eu estava pregando a sua palavra. E aí o que aconteceu? Eu me deprimi, me joguei dentro de um quarto e quis desistir de tudo, pedindo a Deus para me levar. Até que uma madrugada me joguei no chão, chorei muito em cima da minha Bíblia, que rasgou a capa da minha Bíblia, de tanto que molhou com choro. E na madrugada Deus me visitou. Eu estava dormindo, para finalizar aqui minha oportunidade. Eu estou resumindo, porque se eu falar de outras coisas, até de quando eu caí, vocês não têm noção. Escuta, eu estava dormindo quando Deus me visitou na madrugada desse choro. Eu tive um sonho, Helena, e eu só quero contar isso aqui porque é muito importante para mim. Eu tive um sonho. Eu estava indo para uma igreja no sonho. Porém, quando eu chegava na porta da igreja, a igreja estava lotada. Eu não conseguia entrar. Mas no sonho meu coração almejava, porque eu queria ouvir a palavra. Mas não tinha lugar para mim ali. Ninguém deixava eu entrar. Então eu voltava triste daquela igreja e seguia meu rumo num caminho escuro, numa rua sem saída.
Eu estava triste, com a cabeça baixa, quando de repente aparecia um cachorro muito grande. Era um animal muito grande, ele aparecia no meio do meu caminho. E eu dizia: pronto, agora mesmo que eu serei destruída. Ele vai me atacar e eu vou morrer, porque não tem ninguém aqui para me defender. O cachorro apareceu, mas de repente, quando ele se aproximou, ele me olhou bem. E quando ele me olhou, eu senti que houve um pavor no olhar dele. Porque quando ele começou a sentir medo, ele começou a jogar as patas para trás, recuando, e eu não entendia. Eu dizia: por que esse cachorro que eu estava prestes a me atacar, eu estou sozinho aqui, ele está recuando? Nisso ele sumia nas sombras e eu via a oportunidade de continuar avançando. Eu continuava avançando naquela rua, até que aparecia uma mulher toda rasgada, e ela vinha como se fosse me atacar, mas de repente ela tomava a mesma atitude do cachorro. E ela começava a se afastar e se escondia nas sombras. E era como se aquilo ali dissesse para mim: continue. E eu continuava, até que no final da rua encontrei uma porta grande de madeira. E eu sabia que para mim atravessar para um outro lugar, eu tinha que entrar naquela porta de madeira. Quando eu entrava pelaquela porta de madeira, tinha um homem muito alto, de quase 3 metros de altura, todo vestido de preto, com a cara pintada de branco. Você sabe aquele personagem que faz o Jardim do Inimigo, aquele homem que se pinta? Era mais ou menos parecido com ele, só que tinha 3 metros de altura. Ele entrava dentro, ou seja, eu entrava dentro daquele lugar e via aquele homem grande, mas ao mesmo tempo que eu entrava, eu ficava apavorada por causa da altura, do tamanho e aparência dele, me assustava. De repente eu vi, quando ele me olhou de rabo de olho, ele começou a se afastar. Só que no sonho me bateu uma curiosidade, porque não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Aconteceu com o cachorro, aconteceu com aquela mulher, e agora aquele homem estava recuando. Ele estava se distanciando de mim, e eu tive a ousadia de perguntar para ele: ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está se afastando de mim? A mulher fez a mesma coisa, um cachorro fez a mesma coisa, o que está acontecendo? Aí ele disse assim: é porque quando você chegou aqui, você não chegou sozinha. Aí eu disse para ele, olhei para o lado, olhei para o outro, não vi ninguém do meu lado. Eu falei assim: como assim? Eu não estou sozinho, eu não estou vendo nada aqui. Aí ele disse: não, tem uma luz com você. Ele falou: tem uma luz com você, essa luz dele está com você. Aí eu perguntei: quem é ele? E quem é essa luz que anda comigo? Ele olhou para mim e ele disse: ele não te contou quem ele é? Eu falei: não. E ele virou para mim e ainda falou: mas e ele não te contou porque ele anda contigo? Eu falei: não, e eu quero saber, me fala. Ele disse para mim: ele anda com você por causa do teu coração. Aí ele virava para mim e dizia assim: moça, tu tem um coração bom, tu tem um coração nobre, ele te conhece aqui, por isso que ele anda contigo e não está deixando a gente se aproximar. Eu estava diante do inimigo, vendo o inimigo confessar diante de mim o porquê que eu era protegida. Quando eu acordei dentro do meu quarto, eu ouvi uma voz, como se fosse a voz de um profeta dentro do meu quarto, citando as mesmas palavras que Samuel citou quando viu Eliabe. E Deus falou: eu não vejo como vê o homem olha a aparência, mas eu conheço o coração. Sabe o que era aquilo? Era Deus dando resposta à minha oração, dizendo: quem está te vendo como pombagira não está te vendo como eu te vejo. Quem te vê como prostituta não está te vendo como eu te vejo. Quem falou que você é da vida não está te vendo como eu te vejo. Então deixa eu te falar uma coisa: com qual opinião você fica? Com a daqueles que estão te criticando nas redes sociais, ou com daquele que se entregou na cruz por você? Levanta a tua cabeça, porque tu irá crescer em extremo, e eu vou provar que sou na tua vida. Eu estou falando que Deus não usou profeta para mim. Eu não fui numa igreja e recebi uma profecia. Não foi um irmão que me motivou. Eu estou falando que não foi pastores que me deu uma palavra. Eu estou falando que um demônio num
sonho na madrugada, veio e teve que confessar: sabe por que eu não te ataco? Aleluia, porque Deus anda com você. Essa luz que anda com você, aleluia, Ele anda com você por causa do teu coração. É o diabo dizendo: ei, se fosse por causa da tua aparência eu já tinha te destruído. Mas é por causa da tua essência, do teu caráter, é por causa da tua alma. Eu não posso tocar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Já vou finalizar. Isso aqui, escuta, isso aqui é só uma parte. Eu gosto de dar testemunho de restituição de casamento quando eu prego para mulheres. Aí eu falo tudo. Falo de tudo, de adultério, de tudo. Porque se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha de falar nada da minha vida. E nem tenho preocupação de quem alguém, ou seja, com quem possa falar alguma coisa da minha vida. Porque eu ainda chego e falo: foi isso mesmo. Escuta, olha para o meu passado, mas olha para o meu presente hoje. E veja quem eu sou hoje. E fecha a sua boca. Porque eu não me chamo Leandra Nascimento, não. O meu nome é Leandra Superação. Aleluia. Porque eu venci, não porque eu sou capaz, não porque eu mereço, mas porque o Deus que fez a minha cachorrinha crescer até hoje ainda perdura na minha vida, dizendo: eu sou, aleluia, o Deus da tua vida. Ele é o amor da minha vida. Pensa em alguém que eu amei como eu nunca amei ninguém. É Ele. Pensa em alguém que eu nunca me esqueci. É Ele. Pensa em alguém que quando uma música é tocada me faz lembrar. É Ele. Pensa em alguém que quando eu falo eu sinto um amor tremendo, me dá uma saudade do céu. É Ele. Ele é motivo da minha existência. Aleluia. E eu vou finalizar aqui, meio-dia. Escuta. Todas as vezes o nível de intimidade da gente muda. O nosso relacionamento muda. Meu relacionamento hoje com Deus é tão intenso que eu viajo por esse Brasil sozinha. Detalhe, além do meu marido trabalhar na área secular, meu marido tem medo de avião, ele tem fobia. Marcos, se tu estiver vendo isso, eu estou contando. Tem fobia, não entra. Então é muito difícil eu pegar até a minha família, de repente, para viajar, passar umas férias em outro estado. Não entra, nem pagando. E nem deixa eu levar minha filha menor, que ele fica naquela coisa: se o avião cair, morre só você, não minha filha. Eu falei: eu posso, né? Eu posso me lascar de lá, né? Deixa quieto. Mas então ele tem fobia, então precisa às vezes dar satisfações, porque o povo fica indagando tudo. O povo gosta de se meter na vida dos outros. Tem que andar com o marido. Eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar? Eu vou dar uma injeção de diazepam todas as vezes que eu viajar para botar ele dentro de um avião? Se meu marido morrer lá em cima, você vai pagar? Deixa quieto. Então eu ando muito só. Quando não só, assim, nas viagens, aí a minha assessora vai comigo. Mas todas as vezes que eu estou só, que eu entro no avião, quando tem uma cadeira vazia do meu lado, a primeira pessoa que eu convido: Jesus, senta aqui. E eu estendo, Helena, por incrível que pareça, eu estendo a mão, mesmo não vendo, eu estendo a mão e para mim eu estou pegando. O nível de intimidade da gente muda, que a gente fica até meia louca. É uma loucura que bate na gente, eu seguro. Eu sinto. Resumindo, essa mulher que vos fala, que superou as marcas da pedofilia, superou a fome, superou o abandono. Essa mesma mulher é a mulher que hoje prega, que ajuda outras vidas que necessitam, que precisam. Essa mesma mulher, ela continua com aquela mesma essência de menina, continua com a mesma sensibilidade, tenho as mesmas raízes, não me esqueci de onde eu vim.
Acho que por isso eu sou tão assim com o povo, porque eu entendo. Eu sou da época do feijão bandinha. A Helena está perguntando o que é isso. Tu não pegou essa época não, né, Helena? Pegou não, né, Helena? A Helena tá assim, ó. Mulher, feijão bandinha era vendido a varejo para quem não tinha condições de comprar um saco. E sabe o que era feijão bandinha? Aquela parte que catavam e que sobrava. Então, era a parte que a gente comia. Eu vivi dos rabiscos por muitos anos na minha vida. Eu vivi dos rabiscos, da parte que sobrava. Sabe o que minha mãe fazia? Era pé de galinha e sobre de galinha. O sobre vocês sabem o que é, né? Ai, eu tenho um nojo. Não, tenho nojo não, faz com batata que eu como. Eu vim de lá. Sou da época da carne seca, que era mais gordura do que carne. Eu sou dessa época. Eu não esqueci de nada disso, e por isso que eu sou a pessoa que eu sou. Eu te entendo. Eu entendo você. Eu entendo a sua dor, as suas dificuldades, eu entendo. Entendo todas as áreas da sua vida. Por isso você vai ter o meu abraço sempre, o meu carinho sempre e o meu respeito. Viu? Eu sou dessa época. Mas eu estou aqui. E para a honra e glória do Senhor, eu cheguei onde eu cheguei. Detalhe, orem por mim. Orem muito por mim. Amanhã, 10 horas da noite, sai o meu voo. Eu vou ficar 12 dias na Europa. Vou pregar em 4 países. Já estive na Europa uma vez e estou retornando. Mas agora eu prego em Portugal, Suíça, Paris e Bélgica. Eu só estou falando isso. Não é para me engrandecer de nada, porque não é a primeira vez que eu vou na Europa. Eu só estou falando isso, que a moça que ainda come sobre, a moça que ainda gosta de um pé de galinha, a moça que veio daquele barraco naquela avenida que chamavam de cabeça de porco, está indo para a Europa levar a palavra. E quando eu voltar de lá, essa mesma moça ainda vai existir. Isso é amor? Isso é amor? É amor, né? É amor. Tu só podes vencer se estiveres em Jesus. Tu só podes vencer se andares em tua luz. Suzete Amaral, 1996. Tu só pode vencer este mundo de pecado, de joelhos dobrados. Deus abençoe. Então, Belém.